pessoal! Estamos aqui iniciando a campanha do Outubro Rosa, a prevenção do câncer de mama e do colo de útero. Realmente é uma forma que nós temos de autoamor, de nos cuidarmos, de olhar, virar o olhar para dentro e trabalhar aqueles nichozinhos que a gente tem aqui, guardando emoções, somatizando tantas coisas. Então, é isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem falando qual é o conflito, qual é a dificuldade que você está passando. Envie pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, estaremos aqui, ó, juntinho, reconstruindo as suas emoções. Então, vem para cá. Hoje nós estamos aqui na nossa salinha com uma convidada querida, uma convidada especial, que é doutora Aparecida Monteiro. Ela é ginecologista e obstetra e vem trazer esclarecimento sobre o assunto, o tema que estamos trazendo hoje, falando do Outubro Rosa. Seja bem-vinda, doutora Aparecida. É um prazer imenso estar aqui com você, Iracia, e a gente poder comentar um pouco de saúde da mulher, aproveitando, né, o Outubro Rosa, que é um mês que traz muito essa conscientização da prevenção, da detecção precoce, além de todos os sentimentos envolvidos, né, com a doença, com o câncer de mama, o câncer de colo de útero. Então é um prazer muito grande. Obrigada pela oportunidade. A história de hoje é de Marizinda Figueira. Ela tem 43 anos, mora em Santana, São Paulo, e diz que está passando por um momento de muito desafio. Ela diz que ela fez exame e apareceu um tumor na sua mama esquerda. Ela diz que ela tem muito medo, porque a mãe dela passou por uma situação assim. A mãe dela teve câncer de colo de útero e tratou, mas esse câncer foi fatal, porque a mãe se abandonou, se largou e deixou seguir. Então, ela diz que ela falava para a mãe assim, que foi a mãe que desenvolveu o tumor dela, porque ela era casada, né, com o pai, e que esse pai traía muito essa mãe, e a mãe sentia muita mágoa, muita revolta dentro dela. Então, ela diz que a mãe desenvolveu esse tumor devido aos sentimentos que ela tinha. Ela falou: agora eu estou passando por uma situação semelhante. Eu estou divorciada, passei por uma situação muito semelhante com um ex-marido e senti muita raiva dele. Tanta raiva que eu olho para mim e falo, né? Estou com esse tumor e agora? Pois é, a preocupação dela. Ela pensa em deixar seguir tudo natural e somente tratar esse tumor, somente fazer o tratamento, porque o médico diz que após exames que irá avaliar se será operado, passará por cirurgia ou não. Mas ela diz que ela acha o seguinte: se está ali, enquanto está parado, não mexe. Que se não mexer, não dá problema. E assim ela segue fazendo o tratamento. Ela diz que passou muita raiva e ainda tem sentimentos relacionados ao ex-marido, com emoções que a feriram muito. E ela diz assim: será que se eu fizer uma terapia, alguma coisa, para desobstruir, para limpar do meu coração
esses sentimentos, essas emoções que eu ainda guardo, eu conseguiria me curar? Pois é isso daí, doutora. Como é que funciona isso? Porque quando a gente detecta, né, um tumor, a gente tem que cuidar, não pode deixar a Sim. natureza resolver. A natureza do ser humano nasceu e morreu lá para frente, né? Tem que cuidar. Tem que cuidar. A gente aí tem 2 exemplos, né, de câncer numa mesma família, do lado feminino, que é o câncer de colo de útero, e o câncer de mama, né, que são os Sim. dos dois mais comuns em relação ao sexo feminino, né, um dos mais comuns. É, ambos com condição de tratamento, com condição de cura em determinado momento, né, até determinado momento do diagnóstico, ambos com possibilidade tanto de detecção precoce através da mamografia, pelo câncer de mama, e o Papa Nicolau no câncer de colo de útero, né? Certo. E, logicamente, que passado um determinado limite, as células vão continuar se proliferando, aquele câncer vai progredir, então, né? Não dá para deixar se Não, curar sozinho. infelizmente não tem, né, esse relato, né, Uhum. de cura espontânea de um câncer instalado. Então, ela precisa ser orientada, receber a orientação e, com certeza, o médico que já está participando do diagnóstico para fazer, já está lá orientando para fazer a biópsia, ele tem condição de orientá-la, né, em relação ao prognóstico. O que vai acontecer se ela tratar, ou o que vai acontecer se ela postergar esse tratamento. Certo. E que pode complicar mais, né, Iraci? Exatamente. Queria que você falasse um pouco disso. Quando chega uma paciente, né, no seu consultório e que se depara com uma situação dessa, é um choque realmente, né? É um choque sempre, né? É um tipo de doença que ninguém está esperando, mas que todo mundo tem medo dela. Todo mundo, ninguém quer, mas todo mundo pensa, né? É, Principalmente na hora que chegou aquele momento de fazer a rotina. Normalmente, ou a pessoa vai para fazer porque está com medo, ou retrai, tenta retardar o quanto pode essa rotina, porque começa aí a lembrar da possibilidade do câncer. O que a gente viu até que depois da pandemia, né, esse acesso, principalmente no nosso país, ele foi dificultado, né? Então tem menos acesso, as mulheres hoje têm menos acesso, ou procuraram menos, certo. né? Até por conta mesmo, né, do tempo que ficou afastado, do plano de saúde que perdeu, uma série de outros contratempos que a gente viu aí da pandemia. Então, tem essa pesquisa global que no Brasil a gente perdeu um pouco desse segmento e que é tão importante. Então, o que eu observo sempre esse sentimento, essa ansiedade em relação ao diagnóstico, que é comum, né, da maioria das mulheres, da gente que vai fazer. Tem-se muito a noção, né, a impressão de que a mamografia é um exame doloroso, mas não é um exame invasivo. Né? Pode ter um É desconforto. desconfortável, Isso, não né? é? Mas super pertinente ali, né, para a gente solicitar, é necessário, é um exame necessário e não é dos mais difíceis de ter acesso, Sim, então é para fazer. Por quê? Ele não vai prevenir o câncer de mama, a gente não consegue ainda prevenir, evitar que ele apareça. Porque certo. quando ele já é detectado numa mamografia, ele já está lá. Perfeito. Né? Então, precisa de tratamento. Então, Sim. quanto mais cedo, maior chance de cura e de sobrevida ao longo dos anos. Certo. Quanto mais demora, né, vai reduzindo as chances de cura, vai aumentando a possibilidade de metástase, né, metástase local, à distância, enfim, e de comprometimento de outros órgãos e dificuldade mesmo de um tratamento com possibilidade de cura. Trazendo uma dificuldade nesse tratamento, quer dizer, ela acaba tendo mais problemas do que se enfrentasse a situação desde o início, né? Tem uma
é uma frase que a gente ouve de vez em quando que fala assim: ah, eu não vou no médico porque se vou no médico aparece um monte de doença, então eu não vou. Como se o médico fosse culpado, né? Isso. Então eu não vou no médico e tá tudo bem. Porque a gente não sabe, tá lá, tudo bem. Não é assim que funciona, né? A gente tem que fazer esses exames periodicamente. Como é que funciona isso? Qual o Isso. tempo? Foi bom você tocado nisso, porque isso é um sentimento que a gente recebe com frequência, né? É Como verdade. muitas vezes a gente tem essa flechada inicial, né? De que, como eu nunca tive, como tá tendo agora, né? Uhum, não preciso, não vou atrás, não vou ter. Por que agora? Por que diagnosticou agora? Porque justamente em algum momento da vida pode aparecer. Então a gente precisa fazer esse segmento. Com Então, na certeza. população em geral, sem maiores riscos, né? O risco dentro da família, enfim. A partir dos 40 anos, essa mulher começa a fazer a mamografia anual, Ah, tá? certo. Pode ser necessária, às vezes, uma ultrassonografia complementar, e aí vai depender dessa mamografia. Isso pela Federação Brasileira de Ginecologia. Pelo INCA, pelo Ministério da Saúde, essa mamografia poderia ser feita a cada 2 anos, a partir dos 40 anos, né? Então, ou Certo. uma ou outra, nós temos esse respaldo de fazer, né? Uhum. Normalmente, a gente tende a solicitar anual a partir dos 40 anos. Fez Certo. uma vez, está tudo normal, isenta a pessoa de fazer no ano posterior? Não, porque justamente em algum momento da nossa vida pode aparecer, né, alguma alteração ali. Então é preciso que ela procure o médico pelo menos uma vez por ano para poder fazer esse rastreio. Assim também do preventivo, né? Como ela falou Sim. da mãe Sim. que morreu de câncer de colo de útero. Esse é um câncer na mulher que ele pode ser prevenido. A gente pode evitar que ele apareça. Por quê? O maior fator de risco para esse câncer é a infecção persistente pelo papiloma vírus humano, que é o HPV, Ah, que é tá. uma infecção de transmissão sexual. Certo. Então, isso a gente pode prevenir através de preservativo, através da vacina que já tem hoje em dia, né? Principalmente a gente pode já vacinar as meninas e já previne câncer de colo de útero, câncer de vulva, de vagina e de garganta. Ah, olha Né? só, que Então, é interessante. e anal, porque todos eles o HPV pode afetar, não só o câncer de colo de Certo. útero. Então, para chegar ao câncer de colo mesmo e que esse câncer não seja tratável, é Uhum. porque realmente passou, Largou, passou o tempo. passou, porque é um câncer que a gente pode, né, antes dele virar câncer, a gente tem sinais e pode tratar, pode fazer essa intervenção antes disso. Então, Certo. a negação diante dessas situações é muito ruim para todo mundo, né? Com certeza. Do ponto de vista de saúde. A gente ouve falar de exames de genética, que esses exames de genética podem detectar. Como tem uma atriz, acho que é a Angelina, né? Isso. Que ela fez, removeu mama. Como é que é isso? É realmente detectável? É seguro? Porque Como é ela que se vai, faz, como né? minha mãe teve, eu fui lá, já removi para não ter. Pois é. Mas isso significa que eu não vou ter? Não. Então, ela teve uma. A gente tem aí um estudo genético que pode ser feito. Ele não é um estudo que deve ser oferecido para a população em geral. Então, são casos específicos. Porque a maior parte do câncer de mama, né, que a gente tem não é hereditário. Então, uma pequena porção, né, desses Uhum. cânceres de mama, eles têm esse componente genético hereditário, Sim. tá? Então deveria ser reservado para casos específicos e aí avaliar naquela pessoa chave, por exemplo, Paciente. paciente, né? Que teve, aí avaliaria se ela deveria ou não fazer diante do histórico dela, do cenário dela. Vale a pena? Porque tem duas alterações genéticas que estão mais envolvidas com o câncer de mama e outros tipos de câncer, né? Que são mutações genéticas ali em 2 genes específicos.
Certo. BRCA1, BRCA2, que a gente faz essa pesquisa, Perfeito. tá? E aí sim, quando tem essa indicação, avalia se vai fazer ou não a cirurgia. A cirurgia, quando é bem indicada, né, nos casos específicos, ela reduz muito a chance do câncer. Que interessante. Reduz bastante. Então, tem mulheres que têm, né, a mutação desses genes e tem o histórico familiar, às vezes de acordo com a etnia também da paciente. Então, você faz o estudo e vê a propensão, né, dela, e aí, às vezes, faz essa mastectomia, né, Certo. a profilática, e como tem a retirada de ovários profilaticamente também, muitas vezes, para evitar esses cânceres do sexo feminino. No caso, se a pessoa remove útero, ovário, seja por câncer ou por outro motivo necessário, quais são os cânceres que ela pode correr risco de ter ali ainda e se todos eles são detectáveis? Pois do colo de útero, sim, através do preventivo, né? Sim. Vulva e vagina também através do preventivo e do exame de rotina normal, através da avaliação. Aparece alguma alteração na vulva, o ginecologista vai ter a possibilidade de ver. Às vezes, uma coisa que acontece, a mulher ficou viúva, não tem mais, não quer mais ter atividade sexual. Não vai mais ao ginecologista. Acha que não precisa mais. Acho que porque eu não tenho Isso. relação sexual, Os também não órgãos preciso continuam cuidar lá. dessa parte. Isso, os órgãos continuam lá, né? Então, tem Exato. mama, tem a vulva que precisa ser avaliada. Às vezes a gente pode até liberar essa paciente de fazer esse Papa Nicolau preventivo, mas tem que ser examinada, Certo. né? Então, se tem alguma alteração na vulva, a gente pode ver. Então, nessa parte a gente consegue detectar. Muitas vezes a gente não tem o exame de rastreio para ovário. Tá. Tá? A gente não tem uma rotina, um protocolo de segmento para ovário. Às vezes vai pegar numa ultrassonografia, às vezes não. Então, realmente, às vezes, é um pouco mais complexo, né? Certo. O câncer de útero, né? Da própria cavidade, vai muitas vezes dar sinais também que a gente consegue chegar em tempo dele não progredir. Um sangramento, uma ultrassonografia com alteração, uma dor pélvica, um sangramento após a menopausa, que não é comum, não é para acontecer, então precisa ser investigado, né? Certo. Normalmente é atrofia, é ressecamento que faz sangrar, mas pode não ser, então tem que ser investigado, né? Certo. Então, através dos exames, o que a gente não pode ver, através do exame físico, os exames de imagem podem ajudar, né? Certo, certo. E no caso, quando tem um histórico familiar que já tem algum quadro, que nem no caso dela tinha a mãe que teve, né? Sim. Mas que tem alguma situação, deve-se reduzir o tempo de fazer esses exames De- ou fazer até um estudo de uma genética? Sim, depende da idade que ela desenvolveu esse câncer. Então, se a mãe desenvolvesse um câncer de mama mais jovem, aí você investiga mais jovem, né? Mas depois de determinada idade, você passa a contar com aquele câncer normal, né? Da população mesmo. A gente vai ter que Da morrer de idade. alguma coisa. Isso. Então, ou A ou Em B. virtude de alterações mesmo Sim. daquela própria pessoa e não uma questão hereditária, genética. Certo. E no caso de necessitar fazer, né, um exame de genética, tudo, é detectável daí tanto de mama quanto da parte ginecológica, ou outros também, quando se estuda a genética da pessoa? Não, a gente tem vários painéis hoje em dia para diagnóstico, para ele vai apontar, mas ele não vai garantir que aquela pessoa possa ter ou não. Certo. Então, não são testes que a gente use de rotina.
E muitas vezes, por mais que a pessoa de repente tenha aquela mutação, você não tem muitas vezes o que fazer diante daquela mutação. Ah, certo, certo. Fazer um exame, às vezes, sem a indicação precisa, pode trazer uma angústia Que não e tinha você viver antes. esperando aquele câncer acontecer. Já está inconscientemente, a pessoa já está esperando aquilo, então ela fica perseguindo, fica Fica, indo atrás, exatamente, né? fica meio que engravidando daquele câncer, né? É. Fica formando aquele câncer ali, pelo menos na mente dela. E tem casos de câncer, seja de colo de útero, seja de mama, na adolescência, São quando raros, está. são bem raros. Certo. Pode aparecer o câncer de colo de útero até, mas não é o comum, não se espera isso. Então, seria realmente um ponto ali fora da curva, né? Diferente do ovário, que pode aparecer, né? Tumores de Certo. ovário, até na infância mesmo pode aparecer, que também não é comum, né? Mas que seria possível de acontecer. Agora, mama e colo de útero é bem mais difícil, né? Seria alguma doença bem mais agressiva. Certo. E uma outra coisa que eu acho que chama atenção e, de repente, o fato da pessoa ter passado por gestações ou nunca ter tido uma gestação, isso contribui para que ocorra ou não? Ah, ótima pergunta. Porque no cachorro a gente fala Isso. assim, se o cachorro tiver isso, se tiver filho, se Se tiver não tem que útero, castrar. Se e não tem que vambora. tirar. É, É verdade, na mulher também. Ele vai prevenir, né, gestações. Quanto mais cedo, melhor. E vai prevenir, quer dizer, vai ser um fator de proteção para o câncer de mama. certo. E, ao contrário, um número maior de gestações vai ser um fator negativo para o câncer de colo de útero. Ah, olha só que É, bacana, não né? sabia. Porque, indiretamente, se entende que aquela mulher teve mais possibilidade de relação sexual, né? E que aumenta a chance da infecção pelo HPV, Ah, tá. por esse fator indireto, né? Agora, do câncer de mama, não. Seria questão hormonal mesmo. E a amamentação também deve ser incentivada, porque também é um fator de proteção para o câncer de mama. Ah, olha que bacana, é bom saber disso. E, no caso, como tem muita gente hoje, jovem, que já coloca prótese de mama, enfim, isso pode estar inibindo alguma coisa ou impedindo uma detecção ou não? Não, atrapalha. A prótese ali pode atrapalhar o exame. Então, assim, uma imagem, muitas vezes a gente pode ter que pedir mais exames para poder fazer a avaliação. Mas Certo. ainda assim, o que a gente tem hoje consegue detectar, mesmo com prótese. Né? Atrapalha um pouquinho, mas Mas a gente dá para. busca isso. Porque cada vez mais cedo, né, Sim, as meninas estão fazendo cirurgias plásticas, enfim. Uma coisa que eu acho importante falar, né, a respeito de quando essa jovem procura pela primeira vez a ginecologia antes de começar a ter relação sexual. É um, é um protocolo ou somente após a primeira relação sexual que ela passa a procurar ou só caso engravidar? pois é, né? Às vezes acontece isso, principalmente no serviço público, né? Muitas vezes ela só vai ter acesso quando está grávida. Isso Certo. acontece muito. É a única oportunidade dela ter um médico, às vezes, durante a gravidez. Mas, no geral, essa menina, né, essa adolescente, enfim, deveria, sim, fazer uma consulta inicial antes da primeira relação sexual, para ter ali uma educação sexual também vindo do médico. Como se Certo. prevenir,
como vai se prevenir das doenças de transmissão, né, das infecções de transmissão sexual, qual é o melhor método que ela vai usar, o método contraceptivo, as doenças que ela precisa evitar, como é que usa o preservativo, como é que não usa. Então, entender o ciclo menstrual dela. Quanto mais ela entende que o ciclo menstrual faz parte de um processo fisiológico, melhor ela lida com ele. Então, o ideal é que ela procure sim antes da primeira atividade sexual. Certo. Muito importante, porque a gente está vendo uma quantidade muito grande de jovens, de crianças, né, com 11 anos, já passando por situações de gestação, né? A gente viu aí bastante aí na mídia, né? Não é só na mídia, não. A gente vê Na realidade, na realidade ali infelizmente. uma quantidade grande. É, E isso causa alguns distúrbios na criança. Como é que funciona isso? sim, é porque é um corpo infantil, não é? É uma mente infantil. Então, tanto o corpo quanto a mente não estão preparados ainda para conceber, para ter uma gestação. Certo. Então, realmente, ela tem ali, né, um risco, a vida dela está em risco, né? Um risco de morte mesmo, de uma gestação mais complicada, é uma gestação de extremo risco, né? De Certo. pré-eclâmpsia, enfim. E a mente. Então, a parte emocional é completamente afetada. Uma criança que teve que nascer já adulto. Então, ela É, pulou muitas fases, com certeza, com né? certeza. É agressão, realmente é uma agressão. Perfeito. Agora, o fator emocional. Quando as pacientes chegam no consultório detectando algum tipo do câncer, né, feminino, ela chega geralmente com uma bagagem, um histórico emocional de dor, de desequilíbrio, ou é algo que não é abordado? Ela não. Às vezes a gente consegue perceber isso e às vezes não, Certo. né? Então, muitas vezes você já vai detectando um comportamento é, mais introspectivo, às vezes mais fechado. E eu acho que esse componente de raiva, de angústia, né? Não uma raiva infundada, que é Claro uma que pessoa. não. Né? Mas tendo passado por situações ou tendo passado por uma situação específica e após é, abrir um quadro. E às vezes não. Às vezes você realmente não consegue detectar o que pode ter acontecido ali que possa chamar a atenção de um sentimento, né, com uma carga negativa, assim, que tenha pesado em cima e venha a atrair alguma coisa diferente. Certo. No caso de acontecer, de ser diagnosticado, né, seja o tumor, câncer de colo de útero, ou seja, mamária, é, é indicado a pessoa fazer uma terapia? Sempre. Todos Ah, nós, né? deveríamos. Deveríamos, em algum momento da vida, pelo menos, né? Aprender, entender, né? Como se analisar, como se autoanalisar. E durante esse momento do diagnóstico, de todo o tratamento, é extremamente importante, porque é um apoio. Você, muitas vezes, essa pessoa está sozinha, se sente sozinha, porque a doença é dela. Então, tem um estado de solidão, né, de afastamento das outras realidades que estão ali no entorno muito grande. E quando é uma questão mais difícil, né, onde essa paciente está com um comprometimento muito grande da sua saúde, é importante que quem está ao entorno também faça, Ah, que porque interessante. acaba sendo sobrecarregado em todo mundo, né? Aquele estado de doença ali acaba sendo compartilhado. Certo. Então,
é muito importante que tenha o apoio. A gente hoje tem, né, muitas psicólogas até que se especializam nesta área para receber Que pacientes bom. desta área. Normalmente as entidades, os hospitais, eles têm para indicar esses profissionais. Então, é Certo. muito importante. Né? E, inclusive, a pessoa que escreveu, Marizinda, né, Sim. deveria muito procurar fazer uma avaliação emocional dos seus sentimentos para poder ir digerindo essa raiva, né? Porque ela pergunta se ela tem como melhorar, se melhorasse Se os curar, sentimentos, né? né? E facilitaria muito a vida dela, né? A partir da cura desses sentimentos. Talvez não tivesse uma cura do câncer de mama já instalado, né? Aí é outro departamento. Então, um não exclui o outro, ela precisa juntar os dois tratamentos, né? O tratamento médico, o tratamento emocional e o espiritual, se ela tiver alguma, né, alguma fé religiosa, né, qual é o lado que vai a espiritualidade dela, porque a gente sabe que realmente, principalmente relacionado às doenças mais difíceis, que a espiritualidade é extremamente importante, hoje já é comprovado cientificamente, né? Sim, sim. Da importância dela trazer isso, de reacender, né? Se está aceso, ótimo, se não, reacenda, né? Perfeito. No caso de uma mãe, né, ter sido detectado um câncer, os filhos ou as filhas mulheres, seria aconselhável que procurassem fazer exames, ver se está tudo ok, ou não, tipo assim, Se quando chegar na fossem, se for idade. muito jovens e não tiver esse histórico em outras pessoas da família, né? Se é a primeira ali, não, pode observar. O que que pode gerar esse câncer que você falou de garganta? Como é que funciona isso? Ah, então, o câncer de garganta, ele é uma infecção pelo HPV também. Ah, Porque o HPV, como uma doença de transmissão sexual, sim. né? Então, ele pode estar ali na laringe, faringe, boca, então, né? Através da relação sexual. Então, pode ter também a infecção na cavidade oral. E a vacina também protege quanto aos tipos oncogênicos, são os tipos de vírus que são capazes de causar o câncer. Então, não Certo. só na região genital, mas também na orofaringe. Que interessante. E no caso, é fácil a detecção? Não. A gente não tem um exame de rotina para detectar, não é comum, mas pode acontecer. E normalmente vai estar com uma rouquidão, alguma coisa diferente, vai procurar o otorrinolaringologista, cabeça e pescoço, vai avaliar e às vezes encontra lá um tumor que também tem um prognóstico que, se, né, é detectado em tempo, tem um prognóstico bem razoável, né? E o tumor anal? Também. Se detectado em tempo, tem um prognóstico bom. São todos com prognóstico, porque antes eles causam muitas vezes uma doença pré-câncer, Ah, né? Tem o potencial maligno, mas ainda são benignas, entendi. que se não tratadas, elas tendem a malignizar. Mas que se tratadas em tempo, por isso que esses tipos de câncer eles podem ser prevenidos. Então a gente limita. Como é que, por exemplo, se detecta, aparece, ó, enfim, o câncer anal? Bom, no ginecologista, um dos exemplos, né, na mulher, por Sim. exemplo, durante o exame ginecológico, às vezes vai ter alguma placa, vai ter alguma verruga, né? Ou se ela aparece com HPV em mais de um sítio. Tem o colo do útero, tem na vagina, então é mais fácil dela ter no terceiro sítio, que pode ser o anal. Então, nós encaminhamos para o proctologista Certo. para fazer essa avaliação. Perfeito, Se ela perfeito. não tiver alguma alteração ali, né, visível, e ela tem mais de 2 sítios, a gente já
pode imaginar que ela pode ter um terceiro, então vale a pena fazer uma avaliação com o proctologista. A idade de maior risco é a partir dos 40 ou não? Ou tanto para colo de útero, como para mamas, como anal, ou até a garganta, né? No caso, tenha uma idade mais Para câncer de propícia? mama, para câncer de colo de útero, sim, 40, 50 anos. Para as doenças pré-câncer de colo de útero, vai ser diagnosticado numa população mais jovem, né? Certo. 30, 35, você vai ter ali um diagnóstico maior de doença pré-câncer. E o câncer numa população mais idosa, entre aspas, né? Mais velha. Que eu digo acima dos 40, 45 anos, 50 anos. Então, sim, nesse fator, sim. Agora, o rastreio deve começar antes, né? Principalmente para câncer de colo, que é justamente para você pegar a doença pré-câncer, antes dela se transformar Certo. num câncer. E aí seria antes dos 40 anos? Sim. A partir dos 25, uma mulher deve procurar, né? A gente antigamente fazia muito mais cedo, viu que 25 anos é uma idade que pega mais as doenças, quer dizer, tem um impacto maior na redução do câncer de colo, o rastreio. Ah, tá. Antes não faz tanta diferença e você acaba diagnosticando muita doença numa população que se vê livre desse vírus espontaneamente. Ah, que interessante. Porque pode se contaminar e mandar o vírus embora. Quanto mais jovem, mais fácil isso acontecer. Perfeito. E no caso de uma doença sexualmente transmissível, aumenta o risco de um câncer ou não? O HPV, sim. As demais aumentam ali a infecção pelo HPV, né? As doenças que o HPV causam. Mas o câncer de colo em si é o HPV mesmo. E no caso de exame precoce, enfim, como é que deve ser orientado? Consulta anual de rotina, fazer o preventivo e o exame físico. Quer dizer, quando o jovem vai começar, né, a jovem vai começar, iniciar a sua vida sexual, ela deve primeiro ir a uma ginecologista. Ser examinada, ser orientada e na determinada idade-chave o ginecologista vai começar a fazer os exames de rastreio. Certo. As jovens que começam precocemente, né, a sua vida sexual, ela deve também fazer anualmente ou não? Não, ela deve ir ao ginecologista anualmente para poder ser examinada. Mas Certo. o preventivo, né, a recomendação é a partir dos 25. Antes, está errado de jeito nenhum, que é só uma orientação. Pode ser feito, mas realmente com um impacto na saúde a partir dos 25 anos. Antes, ela é rastreada para 2 bactérias também de transmissão sexual, clamídia e gonorreia. Porque elas causam entupimento das trompas, com dificuldade, com sequelas da fertilidade mais à frente. Ah, muito importante falar sobre isso, porque as pessoas não pensam nisso. Não. Eu era uma que também não tinha pensado nisso. Nossa, passou muito rápido, doutor. Foi rapidíssimo. Rapidíssimo. Muito bom, Iraci. Em uma palavra, uma emoção para nossa querida telespectadora reconstruir na sua vida. Autoamor. Marizinda, se observe mais, se dê mais valor, tenha amor por você e comece a fazer, sim, a dessensibilização dessa raiva que você vai conseguir. Muitas vezes a gente precisa de uma ajuda, de profissional específico da área. Não pense 2 vezes, vai que você vai ficar bem. Tá ótimo. Muito Obrigada bom, pela sim, sua muito presença bom. aqui na nossa salinha. É um prazer. Uma alegria recebê-la. Obrigada, doutora. Após esse bate-papo gostoso, super instrutivo que tivemos com a médica doutora Aparecida Monteiro, vamos ver, Marizinha,
o que é que a doutora Anísia da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: um dos grandes desafios do ser humano é controlar os pensamentos que alternam entre positivos e negativos. Quando são pensamentos positivos, são benéficos e auxiliam a superação das dificuldades, trazendo equilíbrio ao corpo físico e também às emoções. Quando são pensamentos negativos, configuram-se em intrusivos, obsessivos e automáticos, provocando grandes desajustes emocionais no ambiente e fisicamente, desencadeando inúmeras disfunções no sistema imunológico e endócrino, através de grupos de neurotransmissores e bioquímicos. Ela chama a gente a prestar atenção muito no que carregamos dentro da gente, das nossas emoções, nosso pensamento, o nosso dia a dia, a nossa prática, o que é que a gente faz com aquilo que acontece. Muitas vezes nós pensamos assim: ah, mas na minha vida acontece tanta coisa ruim, tantas desavenças, tantas discussões, tantas dificuldades emocionais. Ok, todos nós passamos por isso, mas o mais importante é o que é que você faz com essas situações que acontecem na tua vida. O que isso traz de representatividade para dentro de você? É um pacote. Então, como a gente está com aquele pacote, o que é que a gente faz com o pacote? Se eu aproveito e supervalorizo as dificuldades, os desafios, as coisas ruins que aconteceram, ou pelo menos desagradáveis que aconteceram na minha vida, e só fico reverberando, falando, repetindo aquilo, eu estou supervalorizando algo que não me faz bem. O que é que uma coisa que me traz dissabores, desgostos, vão fazer bem para a minha vida? Eu vou trazer isso de positivo? Não, não tem positivo. Mas, quando coisas que acontecem na minha vida, que me trazem bem-estar, alegria, positivismo, que me deixam bem, feliz, em paz, de bem com a vida, eu boto de lado, e isso é uma coisa que eu não supervalorizo, eu estou trocando realmente os valores das coisas. Então, isso eu tenho que supervalorizar, alimentar, pensar, guardar dentro de mim, refletir, comentar sim, contar sim. Claro, não é para todo mundo, para pessoas muito íntimas, que a gente não deve ficar abrindo a vida da gente para o mundo. Mas, quando é algo negativo, a gente fala: para que isso serve na minha vida? O que isso vai me trazer de bom? Se não tiver uma resposta de bom, então é sinal que não me serve. Então aquilo, deixo para trás. O auto-amor é exatamente isso. Tomar conta das nossas emoções, das nossas escolhas, das nossas atitudes. E muito, muito, muito do que nós fazemos com os relacionamentos da nossa vida, do nosso dia a dia. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21967 573999 e nos relate qual a sua dificuldade, qual a sua dor, qual o desafio que você está enfrentando. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, eu, você
estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria, deixamos aqui um beijinho super carinhoso. Muita paz.